Vou explicar para você. Ele é gerente de banco. O Eduardo é gerente de banco. E ele acreditou ter um plano infalível para roubar um banco e fugir com mais de R$1,5 milhão em dinheiro. Pode botar a foto na tela. O Eduardo, ele é gerente de um banco, atende clientes e ele foi saindo do banco com uma grande quantidade de dinheiro. E ele chegava em casa com o dinheiro e falou para a mulher, olha, a gente está de mudança, eu vou mudar de agência, eu peguei um dinheiro emprestado. Aí o Eduardo, ele era uma espécie de tesoureiro da agência bancária. Ele sabia de todo o esquema de entrada e saída de dinheiro, acesso ao cofre, ele sabia também da rotina de fiscalização. E aí numa sexta-feira, véspera de um feriado, o Eduardo foi ao cofre 3 vezes durante o expediente, pegou caixas e documentos, colocou o dinheiro dentro e até pediu ajuda de uma estagiária para levar as caixas para o carro. Tem a imagem. Ninguém suspeitou de nada. Aí ele pegou parte do dinheiro, entregou para a esposa e falou para a esposa comprar um carro numa agência, mas pediu para ela comprar em dinheiro. Olha ele saindo do banco, ó, com as caixas. Aí ela foi lá comprar o carro, que era o carro que eles usariam para ir embora. Eles foram presos na fronteira do Brasil com o Uruguai. Só que o banco abriu 3 dias depois, lembra que eu falei que tinha um feriado? E quando descobriram, cadê o gerente? Sumiu. Cadê o din-din? Sumiu. O casal dirigiu até a fronteira do Brasil com o Uruguai, saiu do Espírito Santo, já estava no Rio Grande do Sul, só que a polícia agiu rápido. Com as imagens das câmeras de segurança, conseguiram prender o Eduardo e a esposa, Paloma, antes que eles chegassem no outro país, no Uruguai. Os dois foram presos e agora chegou a hora do julgamento. Você quer saber qual foi a sentença? Você não vai acreditar. Você não vai acreditar no resultado da audiência, no resultado da justiça. Reportagem na tela contando tudo. O gerente, pode encher a tela com a foto, por favor. O gerente é o Eduardo Barbosa de Oliveira, 43 anos, gerente de banco, e ele trabalha numa agência lá no Espírito Santo. E ele bolou um jeito de desviar dinheiro vivo do banco. Ele pegou tudo em notas altas, pegou R$1,5 milhão. Ele, a função dele era gerente de módulo, é um cargo equivalente a tesoureiro. Agência Praia do Canto, lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí, ele saiu da agência, pediu para guardar essas caixas com documentos no carro, pediu até ajuda de uma moça, de uma estagiária, e ela não sabia que no fundo da caixa tinha dinheiro. E aí, 3 dias depois do crime, ele foi preso. Na verdade, 4 dias depois, né? Sábado, domingo e segunda, feriado. Aí na terça-feira, ele acabou preso. Atenção, saiu a sentença. Ele, condenado ou absolvido? Ela, condenada ou absolvida? Assista comigo a reportagem, o desfecho é surpreendente. Reportagem na tela. Foram 9 meses desde a prisão até a sentença, que marca mais um capítulo envolvendo o crime milionário. Paloma e Eduardo foram capturados em novembro do ano passado no Rio Grande do Sul, 4 dias após o furto. Os acusados, de acordo com a polícia, teriam planejado o crime, que foi registrado em uma agência do Banco do Brasil no dia 14 de novembro. Eduardo, que era tesoureiro da agência e tinha acesso ao cofre, retirou o dinheiro em 3 momentos diferentes e escondeu os valores. Eduardo, segundo a acusação, embalou pacotes de dinheiro em caixas, dizendo que eram documentos da agência, e contou com a ajuda de uma menor aprendiz para levar tudo até o carro dele. Depois, repassou parte do montante para a ex-esposa e a outra parte para Paloma, orientando a companheira a comprar um carro.
Essa transação foi flagrada por câmeras e as imagens foram usadas no inquérito. O empresário alegou que Paloma quis pagar com dinheiro em espécie, mas a transação foi finalizada somente no banco. Ela falou, aí eu saco o dinheiro e levo para vocês. Foi quando a gente falou, olha, a gente não recebe esse valor desse tamanho em dinheiro. Acredito que a senhora deve saber, né? É um valor muito alto. Então a senhora chega no banco do caixa, faz um Pix, faz uma transferência. Aí ela insistiu um pouco com o dinheiro. Aí a gente falou, olha, então a senhora saca o dinheiro e deposita como depósito identificado pra gente. Já no dia 16 de novembro, Paloma entregou a familiares um carro que era de Eduardo e também uma certa quantia em dinheiro, alegando que o casal estava de mudança. Mas a polícia acredita que tudo fazia parte do plano de fuga. Para entender como o casal foi descoberto, é importante se atentar às datas. O crime, segundo a polícia, foi no dia 14 de novembro de 2024, em uma quinta-feira. Na sexta, 15 de novembro, feriado nacional, portanto, o banco estava fechado. Sábado e domingo não há expediente na agência bancária. Na segunda-feira, dia 18 de novembro, aconteceu uma auditoria interna e representantes do Banco do Brasil identificaram que havia uma quantia em dinheiro faltando. E foi a partir desse momento que Eduardo entra na história. As equipes analisaram câmeras de videomonitoramento da agência bancária. Naquela segunda-feira, Eduardo também não tinha ido trabalhar. Não respondia às ligações, não respondia às mensagens. Representantes do banco entraram em contato também com familiares de Eduardo. E eles informaram que o homem havia se mudado com a companheira naquele final de semana. Logo, o quebra-cabeças foi montado. Em um rápido trabalho da polícia, Eduardo e a companheira foram encontrados a mais de 2.000 quilômetros da capital capixaba. Paloma e Eduardo foram presos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já na divisa com o Uruguai. Dentro do carro deles, abordado na BR-158, a polícia apreendeu mais de R$700 mil, quase $42 mil e 70 mil euros. Tudo em cédulas identificadas com o emblema do Banco do Brasil. Além de 2 animais de estimação, um cão e um gato. O valor estava ali no porta-mala, próximo ao estepe. Na audiência de custódia, o casal teve as prisões em flagrante convertidas em preventivas pela Justiça do Rio Grande do Sul. Paloma e Eduardo foram trazidos para Vitória, onde o processo corria. A defesa de Eduardo alegou um quadro de insanidade mental do acusado, mas a Justiça Capixaba indeferiu o pedido. Na sentença, o juiz Luiz Guilherme Risso diz que toda a dinâmica demonstra conduta lógica, planejada e orientada para fim específico. Eduardo ainda confessou a prática do furto e narrou com detalhes a dinâmica do crime. Com base nos depoimentos e provas, o juiz o condenou por furto qualificado e lavagem de dinheiro, com pena de 7 anos em regime semiaberto. A defesa dele informou que vai recorrer. Quanto a Paloma, a justiça entendeu que não havia provas suficientes para ligá-la aos crimes de lavagem de dinheiro e furto. A defesa dela considerou que a justiça foi feita. Olha, gente, vamos lá. Ele foi condenado a 7 anos semiaberto, tá? Semiaberto. A Paloma, ela foi absolvida e já saiu da prisão. Julgamento, Eduardo condenado a 7 anos de prisão, regime semiaberto. A esposa Paloma Duarte, 29 anos, absolvida por insuficiência de provas. Aí, minha gente, o Ministério Público agora vai recorrer da sentença. Guastelli não aceita a absolvição da esposa. A Paloma, o que ela contou para a polícia? Que ela comprou o carro em dinheiro porque o marido chegou com o dinheiro em casa e falou, trabalho no banco, é mais fácil. E afirmou ao juiz não saber da origem criminosa do dinheiro. Segundo ela, o companheiro afirmou que fazia parte de um empréstimo que ele fez para o casal ter condições de mudar de estado. E ela diz que o marido mentiu para ela dizendo que ele ia ser transferido para uma cidade lá no Rio Grande do Sul, de forma emergencial. Olha aí, ó.
Que loucura, Guastelli. Exatamente. E aí a justiça andou bem porque não há provas do envolvimento dela nesse furto, né? Ela, apesar de ser esposa, né, ter usufruído do dinheiro para comprar o veículo, não foi ela quem furtou. Então agiu bem o magistrado aí de Vitória, né? E com relação ao regime aí, ele 7 anos foi condenado, né? O Código Penal prevê que até 8 anos é em regime semiaberto, ou seja, ele trabalha durante o dia e à noite tem que ser recolhido no estabelecimento prisional. Muito bem. Vamos acompanhar esse caso para saber como é que vai ser, né, o desdobramento aí. O Ministério Público não ficou satisfeito com o resultado.